Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano, seja bem-vindo ao programa dessa entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o fundador da ONG Recomeçar, o Leonardo Precioso. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, deixe sua mensagem na própria live da página do jornal Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, transmitida no Facebook, mas você pode acompanhar ela também no canal do YouTube do Jornal Diário de Suzano, no portal www.diariodesuzano.com.br e também no jornal impresso. Nos próximos dias vamos publicar a entrevista na íntegra. Leonardo Precioso, obrigado pela sua presença aqui, ter aceitado o convite. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Legal, Edgar. Pô, primeiramente, eu quero agradecer, né, pela oportunidade. Quero agradecer também toda a mobilização que o nosso assessor de imprensa, Joel, fez, né, toda essa movimentação, e agradecer a todos os ouvintes, telespectadores do Diário de Suzano, né? Então a gente sabe que é uma potência na comunicação no Alto do Tietê. E, e vamos embora, né? Vamos tocar, vamos conversar, bater esse papo legal. Tá certo. Inicialmente, eu queria que você falasse o que é a ONG Recomeçar, né? Também tem o Ressocializar e Reintegrar, né? Tem uma sede em Poá. Como que funciona, né? Quanto tempo que a sede ela existe, né? A sede lá em Poá, né? Sim. E depois eu queria que você contasse um pouco, a gente vai falar um pouco da sua história também, né? Você foi jogador de futebol e também tem uma experiência bacana aqui para contar para o nosso internauta, né? Então, queria que você falasse um pouco da ONG. O Recomeçar ele foi criado para dar amparo moral e social para o regresso do sistema carcerário, né? Pessoas que passaram um período ou parte da vida delas dentro do sistema carcerário e saem para a sociedade sem amparo nenhum, sem um direcionamento. E o Recomeçar ele foi criado justamente para que esse amparo seja moral, seja social, e com o objetivo de desenvolver, qualificar e recolocar o regresso do sistema carcerário no mercado de trabalho, né? Hoje nós atuamos dentro das estruturas do Gerando Falcões, do Instituto Gerando Falcões, que temos como fundador o Eduardo Lira. É um grande líder social que nos apoia muito, né? Assessor amigo de infância, né? Eu e o Edu somos amigos, da boa parte da nossa adolescência, né? Então o que nos uniu? Futebol, o esporte. Então o Edu também foi um ex-jogador de futebol. E aí a gente tivemos essa oportunidade de criar um grande laço de amizade. E foi o Edu, né, porque eu sou egresso também do sistema carcerário, né? E foi o Edu em 2010, finalzinho de 2010, ele reencontrou com a minha família, né? E aí acabou voltando a ter contatos comigo dentro do sistema carcerário através de cartas, né? E aí foi 4 anos praticamente a gente trocando cartas, e ele sempre me provocando o que eu ia fazer com a minha liberdade. E aí um dia eu ia ter que sair. E aí dia 29 de abril de 2015 eu ganhei minha liberdade. E aí o Edu me propôs um desafio. O desafio era eu retornar para o mundo do esporte, como eu fui jogador de futebol, então eu tive a oportunidade de jogar, né, minhas categorias de base em grandes clubes de São Paulo, incluindo Corinthians, Palmeiras, Juventus, São Caetano, tive fora do país no Santo Inês de La Serena e tal, eu rodei alguns times do interior. Então, devido a essa história, ele me propôs para mim se agregar ao time do Gerando Falcões, né? Auxiliar os professores do pilar esportivo. E foi isso que eu fiz na minha saída. Você, como jogador de futebol, você jogou com quem, assim, conhecido? Você falou que começou no Corinthians, depois foi pro Palmeiras, né? Sim. Quem que você lembra aí? Teve bastante jogador da minha época, né? No Palmeiras mesmo, o Diego Cavalieri, sabe? O Rodrigão, teve Thiago Matias. Esses caras são da minha época, né? O próprio Cacau de Mogi. O Cacau é de Mogi, depois esteve na Alemanha um bom tempo e tal. Nós jogamos juntos no Palmeiras. No São Caetano eu tive a oportunidade de jogar tanto com o Fabinho, que era auxiliar do Carine agora no Corinthians, como com o Roger Guerreiro também. Tive a oportunidade de ter umas experiências no time principal na época da João Avelange, de treinar com o grupo, mesmo com idade de juniores, ter a oportunidade de treinar
jogar com Ademar, com Leto, Alex Rossi, Claudeci, Magrão, Cezinho, então, né, ter a oportunidade de ser comandado pelo Pisserni, então foi uma... O Pisserni também foi seu... Ele era o treinador do time principal do São Caetano em 2000, né? Então eu cheguei no São Caetano em 98 e saí de lá em 2001. Por que você acha que não deu certo no futebol? Pô, o futebol, ele tem um... Ele é um pouco ingrato, né? Você tinha empresário na época? Eu tinha uma agência, né? Eu tinha uma empresa de Campinas que ela me assessorava, né? Uhum. Então, chamado Mundial Sport Marketing. E aí, a minha saída precoce no futebol foi devido a uma decepção que eu tive, né? Ao longo da minha carreira. Então eu fui jogar um campeonato catarinense, eu tive uma decepção, questões de salário atrasado, auxílio moradia, uma série de situações que impactou justamente no meu emocional, e aí eu enxerguei que era o momento de eu parar com o futebol. Era o momento de eu parar com o futebol, e eu acabei parando precocemente, né? Com 23 para 24 anos de idade. E aí, isso aí foi um baque na minha vida também, né, Edgar? Foi um baque. Porque eu tinha tudo que o mundo, o glamour do futebol me proporcionava. Um cara de comunidade, sabe? De família humilde, né? Minha mãe é funcionária pública, meu pai por um tempo ficou desempregado, depois foi trabalhar com transporte, depois se tornou um líder social com esporte, com futebol também, pra garotada, mas trabalhando socialmente. Mas uma família muito humilde, né? Uma família, sabe, com muitas dificuldades e tal, e aí o esporte conseguiu me tirar dessa vulnerabilidade, né, por praticamente 17 anos, né, porque ele me proporcionava, né, boas situações, bons hotéis, boas roupas, boas amizades e tal, e foi dessa forma. Depois que eu perdi isso, eu perdi meu chão, né, eu acabei saindo do futebol, acabei saindo do cenário do esporte. E aí a gente sabe que a periferia tem os braços largos, as dificuldades, a criminalidade, tem os braços largos, né? Entendeu? E comigo não foi diferente da história de muitos caras da periferia, que acabou entrando na vulnerabilidade, entendeu? E tinha que sobreviver e acabou, de repente, fazendo as piores escolhas, né? Que foi a escolha do mundo do crime. E eu acabei me envolvendo no mundo do crime, no tráfico de drogas, entendeu? Paguei 7 anos e 13 dias de pena. Então, você foi preso por sequestro? Eu fui preso por sequestro na época, sim. E aí foi um momento muito difícil da minha vida, né? Todo aquele cenário, né, de esporte, uma vida totalmente saudável e tal. Eu acabei me rendendo pelas dificuldades e tal. Eu acabei me envolvendo. E foi isso mesmo, acabei me envolvendo com o tráfico de drogas, consequentemente fui preso por crime de sequestro, e foi esse período, né? 7 anos e 13 dias, né, que eu cumpri de pena. Mas aí foi justamente ainda desde, né, em 2010 e tal, fui preso em 2008, 2010 para 2011 com o Edu. O Edu, um grande Vocês foram amigo, conversando, que aí ele acabou... Te deu essa oportunidade. Acabou entrando em contato com a minha família, a gente começamos a dialogar por carta. E aí, com a minha saída em 2015, foi gerada a oportunidade, né? Eu queria que você falasse um pouco da ONG. A ONG, quantos egressos que vocês cuidam hoje, né? E como que está essa questão da ressocialização? Vocês conseguem encaminhar bem essas pessoas para algum emprego? Como que funciona? Então, é um tema que está em desenvolvimento na sociedade civil, né? A gente... Aliás, tem pouca... No Brasil, não me lembro de ter alguma ONG voltada para esse assunto. Não sei se você tem conhecimento. Não, tem algumas frentes que atuam, né? Pensando nesse público, né? Que aqui são as pessoas que vêm que estão em regime ainda de cumprimento de pena, em regime prisional, que as pessoas começam já a fazer um trabalho, e tem o trabalho feito com os egressos. O Recomeçar, ele atua nesses dois eixos, dentro e fora do sistema carcerário, e as dificuldades que nós temos é justamente quebrar esses preconceitos, né? Porque o egresso também sai do sistema carcerário e também tem um preconceito com a sociedade, né? A sociedade tem com o egresso, mas o egresso também tem com a sociedade. E justamente agora em 2020,
na cidade de Poá, nós estamos montando um centro de desenvolvimento, capacitação e empregabilidade para egressos. Né? Vamos se tornar ou recomeçar uma unidade da rede Gerando Falcões. E é justamente para que a gente trabalhe esse tema. Trabalhe o egresso, quem trabalhe com o egresso, sabe? Jovens universitários que estão fazendo trabalhos de faculdades e tal, é justamente para que a gente consiga desenvolver esse tema dentro da sociedade civil. Agora, tem objetivamente já egressos que estão inseridos no mercado de trabalho pelo projeto já ou não? Sim, hoje o Recomeçar ele tem uma média de 700 pessoas cadastradas entre homens e mulheres. Bastante, né? Já colocamos... De todo o país ou que só no estado aqui? De toda São Paulo. Então a gente tem pessoas de Mogi das Cruzes, temos pessoas de Parelheiros, de Taipas, São Bernardo do Campo, Diadema. Então assim, a gente acaba atendendo São Paulo, né? A gente acaba atendendo São Paulo e já tivemos uma oportunidade de colocar mais de uma centena de pessoas no mercado de trabalho. Está batendo aí uma média de 120 pessoas recolocadas no mercado de trabalho que tiveram sua dignidade social restaurada através da oportunidade. Agora, você acha que esse trabalho que a ONG está fazendo, né, a sua ONG faz, não teria que ser uma política pública do governo, ou municipal, ou principalmente estadual? Você acha que não existe essa política pública de ressocialização? Isso acaba tendo que sobrar para as ONGs como a sua, né? Você acha que falta um pouco esse olhar do poder público em relação a essas pessoas? Hoje as frentes governamentais vêm se mobilizando, né? Quando não está funcionando, não está funcionando, mas quando a gente acaba vendo algumas iniciativas juntamente com organizações sociais, então secretarias como a Secretaria de Reintegração Social, as CAEFs, que são da Secretaria de Administração Penitenciárias e tal, eles começam a migrar, né, esse relacionamento com organizações sociais que estão na frente, trabalhando, isso acaba funcionando melhor. A gente sabe também que tem as dificuldades, né? A gente tem as dificuldades e tal, pelo tema, não só, né, pelas dificuldades do governo, do município, mas o tema em si é muito difícil, entendeu? O tema em si é muito difícil, mas a gente vem se juntando, né? A gente vem, a partir do relacionamento, nós estamos unindo as forças, porque sozinho eu não faço. Sozinho também as CAEFs não fazem. Outras instituições que defendem também a causa não fazem. Então, justamente hoje eu vim de uma reunião que tinha uma média de 20 frentes que atuam pelo país com essa causa. E aí a gente tem a oportunidade de ser um dos carros-chefe dessa causa e a gente discutir temas de evolução para que a gente possa realmente reposicionar esse público dentro da sociedade, né? Porque existe um percentual grande, eu não tenho agora essa idade, infelizmente acabei não trazendo, um percentual grande de egressos do sistema penitenciário que acaba voltando, né, para o crime, né? Hoje, infelizmente, a gente tem um número muito elevado em relação a isso. Hoje, de cada 10 pessoas que saem do sistema carcerário, infelizmente, 7 acabam voltando a cometer crimes. Né? E acaba continuando se tornando um número, né? Continua abastecendo a estatística. E justamente esse trabalho que nós fazemos é para diminuir a reincidência no sistema carcerário, diminuir a população carcerária e aumentar a segurança da sociedade, né? Porque é como que a gente fala, né? É só através da oportunidade, da geração de renda que as pessoas acabam se resgatando ali, né? E começam a ter uma outra visão de sociedade. E é com isso com essas ferramentas, né? Ferramentas práticas que nós estamos aplicando em relação a isso. O que você fala lá na sua ONG, o que você fala para os egressos, né, quando você vai dar uma palestra lá, e o que você mais ouve assim, deles? O que eles mais pedem, mais reivindicam, ou mais têm esperança assim, em relação à vida deles futura? Assim? Hoje no Recomeçar nós criamos um programa chamado Empreendedorismo Pessoal. Por que empreendedorismo pessoal? Porque a gente acredita que é a partir do momento que a pessoa assume as suas responsabilidades,
assume a sua situação, que ela começa a evoluir. Entendeu? Então é a partir daí, porque as pessoas chegam completamente descredibilizadas, né? E elas falam, pô, aqui vocês tratam a gente diferente, né? De uma forma mais humana, vocês enxergam as nossas dificuldades e tal. E é justamente isso aí, as pessoas vêm muito vulneráveis, né? As pessoas querem trabalhar, Edgar, essa que é a conversa. As pessoas querem trabalhar. E por que nós criamos um programa de empreendedorismo pessoal? É justamente para que essa pessoa não tenha uma passagem no mercado de trabalho. Ela sim permaneça no mercado de trabalho. Porque não é que só colocar no mercado de trabalho. Pô, a pessoa de repente, por muitas das vezes, a gente fala recolocar no mercado de trabalho. Muitas das vezes é a primeira vez que a pessoa está indo para o mercado de trabalho. Passou uma infância completamente vulnerável. Sem emprego, sem qualificação, sem estudo e tal. E aí como que a gente, né, acaba desenvolvendo pessoas, infelizmente, que são né, por vários motivos, semi-analfabetas, entendeu? E a gente acaba desenvolvendo com uma educação objetiva, que é justamente uma educação prática, voltada para a cidadania, né? A questão do empreendedorismo dela mesma, para ela empreender no relacionamento em casa, no relacionamento com os amigos, aonde ela frequenta, tudo empreender no cenário social dela, para que ela consiga ser recolocada de forma sustentável no mercado de trabalho, né? As pessoas que participam da ONG, como que funciona? Elas vão quantas vezes por semana participar lá das atividades? Tem algum horário? Como que é isso aí? Como que funciona? Hoje o Recomeçar, ele atende uma média de 50 egressos por mês. Então, de 15 em 15 dias, nós temos um programa que dura 3 dias. Então, geralmente são terça, quarta e quinta. Todos cumpriram pena já, né? É isso? Todos cumpriram pena, todos saíram do sistema carcerário. E a gente não tem restrições daqueles que saíram com um dia de permanência na sociedade ou com 5 anos, porque infelizmente quando você passa pelo sistema carcerário, você acaba se rotulizando, né? Você tem um rótulo em você que você egressa do sistema carcerário, e aquilo ali se perpetua na sua vida. Depois que você adquire uma matrícula, um número, entendeu? Você vai se tornar ex-presidiário sempre, então não tem um prazo de validade, né? Então a gente atende todos e não tem, e dos 18 anos há 70 anos nós temos egressos, tanto com 18 anos com egressos que estão beirando aos 70 anos, né? Que estão, caras que passaram 30 anos dentro do sistema carcerário. O que faz com esse cara? Esse cara vai voltar para a sociedade. A gente tem que acolher, mas não acolher de uma forma objetiva, entendeu? Então é isso que a gente vem fazendo, vem dando esse acolhimento, esse direcionamento, porque as pessoas têm que sobreviver na sociedade. O cara não quer mais cometer crime, Edgar. Quando o cara não quer, entendeu? O que a gente faz com esse cara? A gente tem que apoiar o sonho do cara. E já pagou, né, o cara já pagou a pena dele, entendeu? Então é isso que nós fazemos. A gente não neutraliza a esperança do cara. Muito pelo contrário, a gente cria alternativas e ferramentas, né, na geração de renda para esse cara. Porque tem tantos os empregos formais como CLT, né, como MEI, como autônomo, sabe? Que o cara gera renda, o cara quer permanecer na sociedade de uma forma legal, sem ter que colocar, sabe, produtos ilícitos para comercializar, sem precisar colocar uma arma na mão e tal. O cara quer, entendeu? O cara quer retomar essa vida, entendeu? Então, justamente, o Recomeçar, ele foi estruturado em cima disso. O que nesses 7 anos que você ficou preso, o que mais te marcou lá? O que você viu lá que mais te marca, assim, você não esquece ainda, né? Você está fazendo esse trabalho importante, mas você ainda tem aquela lembrança que te marcou nesses 7 anos. Edgar, vou falar um negócio para você. O sistema carcerário é uma sociedade oculta, mano. Sabe? Tudo que acontece dentro de uma sociedade comum acontece dentro do sistema carcerário. Então, todos que passaram pelo sistema carcerário, infelizmente, devido a tudo que acontece dentro do sistema carcerário, ele acaba carregando marcas, acaba carregando cicatrizes, que para ser cicatrizada, é uma trajetória muito grande, sabe? Eu mesmo vivi muitas coisas dentro do sistema carcerário, né? Eu presenciei rebeliões, uma série de situações, as opressões também, entendeu? Então, assim,
o sistema carcerário é muito difícil, né? O sistema carcerário, ele tem suas ideologias, tem suas regras, e a permanência dele, dentro dele é uma sobrevivência, né? Então, todo dia você luta para sobreviver o dia seguinte. Então, são marcas que acabam sendo criadas dentro de nós, que justamente nos abastece, né, de energia para que a gente continue fazendo e a gente não regresse nunca mais. Nem eu, particularmente, mas nem aqueles que venham participar também do programa Recomeçar. Né? Leonardo, como que a ONG sobrevive hoje, né? Eu queria até que você deixasse aí os contatos de alguma empresa ou alguma entidade que queira colaborar, né? Como que vocês estão fazendo para sobreviver, né? Para prestar esse atendimento que vocês prestam lá em Poá? Hoje eu sou apoiado por 3 grandes instituições, né? O próprio Instituto Gerando Falcões, o Instituto Ação pela Paz e a Brasil Foundation. Eles me dão um recurso, né? Eles me encaminham um recurso anual para que eu possa ter uma estrutura legal, um time preparado, um time desenvolvido com assistente social, psicólogo. Tem tudo isso, Eu né? tenho tudo isso. Nós temos uma equipe... voluntários também lá? Eu tenho um quadro de mediadores que eles são voluntários. Quem são esses mediadores? São os próprios egressos que se posicionaram através do programa Recomeçar dentro das empresas e dão o seu tempo ajudando aqueles egressos que estão sendo inseridos no mercado de trabalho. Entendeu? Então a gente tem esse trabalho de responsabilidade com aqueles que estão sendo inseridos, né? E é feito pelos egressos. Né? E aí eu tenho hoje 18 empresas empregadoras que fazem parte do programa. Que encaminha o caminho. Exatamente, que elas investem socialmente com oportunidade. O incentivo através da filantropia ajuda muito, né? Que a gente consegue justamente, mas a maior riqueza são as vagas, as oportunidades que essas grandes empresas como Ambev, Accenture, IS Entrega, Mania de Churrasco, JR Diesel e entre outras nos geram de oportunidade. Então essa é a nossa maior riqueza, as oportunidades que são geradas. Você sente ainda que existe um certo preconceito ainda? Ou ainda tá menos, né, do que antes? Assim, como eu falei, é um tema novo dentro da sociedade. É um tema novo. E precisa isso ser desenvolvido. E as pessoas, de uma certa forma, elas criam resistências porque elas não enxergam um trabalho. E o Recomeçar, justamente, hoje ele vem, né, tem uma oportunidade dessa da gente estar trocando um papo e tal, é justamente para mostrar que hoje tem um trabalho. Hoje o egresso do sistema carcerário ele não sai para a rua falar não tem problema. Tem sim. Tem um Recomeçar, tem um Responsa, sabe? Tem as próprias KF que está fazendo um trabalho de desenvolvimento. Então hoje a sociedade civil tem que entender que é responsabilidade de todos isso aí. E o trabalho está sendo feito. É um trabalho que envolve a família também, né? Envolve totalmente, família, né? Totalmente. Amigos, família, tudo. É um trabalho que tem que ser feito por completo, né? Ele não aceita ser parcial. O parcial não dá resultado. Então tem que ser um trabalho feito no coletivo. Né? Às vezes nem a própria família acredita muito, né? Assim, na ressocialização, né? Aí, justamente, não é só a família, a sociedade civil não acredita. Por quê? Porque não vê um trabalho sendo feito dentro do sistema carcerário, não vê um desenvolvimento social do sistema carcerário. Muito pelo contrário. As pautas que geralmente são passadas são pautas negativas. E hoje o Recomeçar continua sendo uma pauta policial, certo? Uma pauta policial, mas numa área social, numa área positiva. Então é isso que nós temos que mostrar, que nós estamos se movimentando para mostrar para a sociedade que justamente nós estamos com um aparato, com profissionais. Hoje meu time se totaliza em 25 pessoas que trabalham em pró causa. Bacana. Tem uma frase sua aqui que eu vi no evento que você participou. Você disse o seguinte aqui, ó. Não mudei a minha personalidade, mudei as minhas atitudes. É uma questão de escolha. É isso mesmo, né? Exatamente. Mudar a atitude, né? Recomeçar só depende de você, né? Então foi a partir daí da gente estar mudando as nossas atitudes, porque como que eu posso mudar uma personalidade que eu carreguei ela um bom período no mundo do esporte, nessa minha trajetória no mundo do crime, hoje numa forma social, liderando o programa. Não posso mudar minha personalidade, eu tenho que mudar minhas atitudes. E foi a mudança das minhas atitudes que hoje a gente vem de uma forma escalável, gerando outras oportunidades.
Queria que você contasse um pouco como que foi a aproximação com o Ivan Moré, né? Ele participou de alguns eventos da sua ONG, né? Dando algumas palestras, né? O importante também é um padrinho aí, entre aspas, do seu projeto também. O Ivan é um amigão que eu tive a oportunidade de conhecer o Ivan através do Eduardo Lira. O Ivan ele apresentou um dos nossos jantares de captação de recurso e foi um cara que contribuiu muito. E aí, em meio ao jantar, né, a gente trocando umas ideias e tal, ele falou: Léo, eu quero contribuir com o Recomeçar. Como que eu posso contribuir com esse público? Eu quero levar motivação, eu quero levar inspiração. Porque eu também, apesar de eu estar vindo de uma trajetória de uma família de classe média, eu tive as minhas dificuldades e eu superei elas, e as pessoas podem superar e tal. Então foi nessas trocas de ideias que a gente acabamos criando uma grande amizade. E aí eu tive a oportunidade de participar do Recomeçar, de ser convidado para a jornada de cidadania dentro do sistema carcerário, e aí eu fiz o convite para o Ivan. E o Ivan me acompanhou numa dessas jornadas de cidadania dentro do sistema carcerário, na unidade do Adriano Marrei, e pô, o cara deu um show, meu. Entendeu? De motivação, de inspiração, e mostrar que acredita nas pessoas, entendeu? Então foi muito positivo a presença dele junto com a gente dentro do sistema carcerário. Leonardo, eu queria que você deixasse os contatos, né, aqui da ONG. Quem quiser participar, quem quiser ser voluntário, né, pode ainda, lógico, né? E em relação às famílias também dos egressos, como que elas têm que fazer, qual contato que elas, como que é o procedimento aí? Vamos lá, o contato para cadastramento, né, de egressos no Recomeçar, ele é com o telefone 011 94704 4773 e pelo telefone fixo 3426 9800. Nós temos as nossas redes sociais também, o Recomecar GF no Instagram e Recomecar GF no Facebook. Isso. E ali a gente sempre estamos abastecendo com as nossas ações, né? Esses dois telefones é tanto para quem quiser ser voluntário ou família de egressos quiser entrar em contato também. Sim, e aí eu vou passar o meu e-mail para aqueles que têm o interesse de querer conhecer um pouco mais do Recomeçar, principalmente futuros empregadores, pessoas que querem aderir à causa, querem conhecer um pouco mais. O meu e-mail é leonardo.precioso@gerandofalcões.com. Esse é meu e-mail. E aí as pessoas podem entrar em contato, que a gente responde a todos. E para nós, como eu falei de início, é uma satisfação poder conversar com a sociedade civil aqui do Alto da Tietê. Vocês fazem uma entrevista antes com a pessoa, lógico, né? Deve fazer um trabalho aí. Tem os psicólogos também. Sim, que você falou. A gente, como eu falei, a gente tem aquele programa de empreendedorismo pessoal. Então a gente faz o cadastramento da pessoa, faz o agendamento da pessoa, a pessoa chega na data conversada, ela passa por um processo de socialização, cidadania, desenvolvimento em empreendedorismo, preparatório para entrevista e atendimentos individuais psicossociais. E aí, após todo esse processo, a gente gera um laudo, uma avaliação do perfil dessa pessoa. E aí a gente deixa à disposição das empresas empregadoras. Certo. E aí as empresas entram em contato, né, falando que tem vagas disponíveis tanto para ajudante geral como consultores, né, de TI, como nós temos egressos que hoje é consultor dentro de uma grande empresa chamada Accenture, como nós também temos as empresas de facilities, que ajudam muito a questão do egresso, né, gerando essas oportunidades, como a Versani Sandrini, empresas que vêm num cenário legal, né, nesse sentido, que vem nos apoiando. São parceiras, né? São parceiras. Leonardo, queria te agradecer a sua presença aqui. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para o nosso internauta que nos acompanhou. Pessoal, sozinho eu não vou fazer. Sozinho o Recomeçar, a equipe do Recomeçar não consegue causar transformação e impacto social. A gente precisa do envolvimento da sociedade civil nessa causa. Tamo junto e é nóis. Valeu. Queria te agradecer, você ter aceitado o convite. Obrigado.
Depois espero que volte aí, tá com as portas abertas aqui o jornal para você falar do seu projeto, tá bom? Obrigado a você, tamo junto. Obrigado. Valeu. Queria agradecer também você, amigo internauta, que participou conosco desse programa. E até a próxima entrevista.